Visual Studio Code ele é muito leve, muito mais leve do que o Visual Studio 2019 ou 2017, qual versão que você tem, é muito mais leve. Aqui nas extensões que eu uso brackets para poder deixar o texto mais colorido. Eu tenho a extensão de C# aqui, mas eu não vou usar. Eu tenho o HTML snippets, tenho o index. HTML snippets, ele é um bloco de código de HTML, está preparado, eu consigo somente numa linha, ele escreve para mim. Ele vai me ajudar a escrever mais rápido das coisas. E também o indentrou, para ele poder deixar o meu JavaScript bonitinho assim, com cores também, vocês podem até baixar, é bem simples. E IntelliSense por CSS para poder me ajudar a pegar os nomes dos classes do Bootstrap, se foi carregado e tal. Até aqui um tutorial para eles que estão usando. Tem o JavaScript IDE6 aí, se a gente precisa de usar. Eu tenho o Live Server, esse é muito legal para poder ver qualquer coisa que você faz, ela vai ser renderizada na hora. Ele faz um refresh da tela. O refresh, ele recarrega a tela. Então, é muito importante que vocês coloquem pelo menos o Live Server. Quem não gostou de colocar os outros aí, fique à vontade. Mas o Live Server vai te ajudar bastante. E a gente consegue até dar um tutorial aqui um pouco, só para mostrar como que funciona isso aí. Claro, peraí. Voltamos aqui nos documentos. Eu posso criar um novo documento. File. Open folder. Não, deixa eu criar ele aqui na tela. Não, uma pasta. É uma pasta de form. Então, ela já está aqui. Então, beleza. Deixa isso aqui para cá. Opa. Para cá. Eu vou abrir ela. Área de trabalho. E dentro dela eu vou colocar os meus arquivos, onde eu vou começar a trabalhar em cima de HTML e CSS. Uma coisa simples para hoje. Então, beleza. Vamos colocar um form.html. Esse é o seu primeiro arquivo que a gente criou. A gente criar um novo arquivo também de form.css, que é um CSS básico. Tem outros são processadores de CSS e aí depois eu explico para vocês como funciona. Se eu for clicar aqui, eu preciso de uma sample. Só de clicar no Ctrl espaço, ele mostra um montão de coisa para mim. Mas o que eu quero? O HTML sample. Ele já auto-escreveu para mim. É essa facilidade que você ganha nisso. Então, beleza, eu tenho aqui o sample de HTML e CSS. Nesse caso eu vou tirar o JavaScript aqui, isso não precisa. Eu posso referenciar o CSS desse cara aqui do form. Então, eu pego ele por form.css. Beleza? Aí eu tenho aqui o que eu preciso. Na hora que eu quero rodar ele, deixa eu ver aqui, ele não pegou, tá, no Live Server. Então beleza, deixa eu fechar e abrir por aqui. Deixa eu arrastar ele. Opa, bugou tudo. Peraí. Deixa eu fechar aqui também, para não ficar um montão de aba, eu fico perdido. Aqui é o que eu queria mostrar no Live Server. Ele fica, quando você baixa ele aparece aqui quando você quer abrir uma porta, né, para poder executar esses arquivos. Renderizar. Então eu vou ficar aqui nessa aba e ele vai abrir para mim. Então beleza, ele abriu aqui, onde nós ficamos. Vou deixar ele no lado. Eu vou pegar essa tela. Então, beleza. Vou colocar aqui um H1. Olá, pessoal. Então, beleza. Assim
fica bem mais rápido o nosso desenvolvimento. Mas não é todas as empresas eles trabalham com Visual Studio Code. Então, essa aí eu uso para poder fazer o trabalho bem mais rápido e testar bastante coisa aqui, que vai me deixar mais rápido assim, de ficar executando a aplicação toda hora. Se for alguma coisa de front-end, não é de back-end, é outra coisa. Então, beleza. Se eu vou pegar aqui no form, eu quero primeiro colocar para tudo, eles ficam com margin zerado. Eu não quero margin, não quero padding zerado. Mas antes de a gente fazer isso, essa é o indent, ele deixa nesse core aqui, que eu baixei essa extensão para mostrar para vocês também, é legal. Antes de eu colocar esse aqui, o asterístico significa em CSS que é todos os elementos da tela. Então, se eu vou comentando esse aqui, olha como que ele estava. Ele estava, cada um navegador ele tem umas certas default values, os valores que ele usa by default, ou como que falo isso em português. Tá, se me ajuda aí. Valores padrão. Isso, padrão, valores padrão. Então, beleza, aqui no lado direito da tela, aonde tem a aba de layout, você consegue ver que tem um box model. No box model ele tem um margin, e ele tem um border, e ele tem um padding, e ele tem as dimensões desse elemento na tela, e ela vai aumentando dependendo do tamanho da tela. Então, se eu faço assim, ela vai aumentando, 1226, 25, e ela vai diminuindo. É isso que ele mostra pra gente se tem umas coisas padrões. Então, se eu vou pegar essa aqui e colocar ela no Edge, vamos ver no Edge. Tá, eu estou na mesma porta que eu estou chamando para ele. Essa aí é o domínio que ele está criando na hora, e a porta dele. E aqui eu estou chamando essa HTML. Então, vamos ver aqui, inspecionar. Olá, amor. Beleza. Ela pegou como padrão de 21 margem, 21 pixel. 21 de cima, 21 para baixo. A mesma coisa. Aqui ele mostrou para mim mais um dedito. Aqui não mostrou. Tem outro navegador, ele pega, eu acho que eu não baixei ele. Esses aqui não está dando muita diferença. Eu queria ter dado diferença na vamos lá aqui. Vamos inspecionar. Esse cara aqui. Um elemento. Pegou 2144. Então, beleza. Eu acho que a do Macintosh, do navegador deles, não lembro o nome, ele estava instalado aqui na minha máquina, mas eu já instalei. Então, Safari? É isso, Safari. Safari ele pega outras configurações, até a tela do Google ela aparece diferente lá. Então, eles têm outro suporte, outros mecanismos que eles estão usando no navegador deles. Mas a maiores dos navegadores que está sendo usado hoje em dia tem Chrome, tem a Firefox, Opera, mas não é tão usado. Geralmente aqui o pessoal usa muito Firefox, Chrome. Ou os navegadores do celular, se o cara está no celular. Ou o Edge, que está com Windows 10. O pessoal usa também. Então, a maioria que está usada é o Firefox e Chrome. E aí isso a gente desenvolve bastante em cima desses dois navegadores. Então, é isso que eu queria mostrar aqui dos diferenças, mas aquele navegador Safari não tinha aí. Deixa eu ver se eu fechei uma aba. Não, nada disso aqui. São só pedidos para você aumentar um pouquinho a fonte, que está pequenininho para eles enxergarem. Eu tô conseguindo aumentar aqui. Verdade.
Aqui aumentou bastante. É o que eu estava mostrando aqui do padding, do margin e o padding, né? O padding ele já vem zerado, somente o margin em cima e o margin embaixo. Mas se a gente coloca também a outra tag aqui, como um parágrafo, é um teste aqui. Eu sempre escrevo com T minúsculo no início. Então, vamos ver. Só pegando assim para entender como que ele vai ver outro margem que ele pega como padrão. Aí é o margem 16. Mas beleza, ele já está com o margem organizado aqui, como padrão. Eu quero resetar essa margem. Eu não quero deixar o margem de todo mundo assim, do mesmo jeito. Eu somente preciso de colocar esse bloco de código, que significa CSS. Eu tenho esse bloco de código, executa para mim. Eu tenho margem, aonde você vê que tem margem de todos os elementos que o documento vai ser carregado, você seta ela para 0. Ou você faz assim, 0, 0, 0, ou você faz 1, 0 só. Ele vai aplicar para todo mundo. Mesma coisa pro padding. Que no padding, assim como palavra-chave, ele pega pro padding do lado direito, padding do lado esquerdo e padding pro lado de cima e o lado de baixo. Quando você quer colocar um padding específico de um lado ou outro, você consegue usar aqui a forma que você quer, o cálculo que você quer. Vou colocar aqui um 10, mas não vai rolar. Vou colocar pixel. Ele pegou num lugar. Tá. Se eu pego aqui, peraí, teste aqui. Deixa eu ver aqui onde ele pegou. O padding ele pegou do lado direito. Eu não quero o lado direito, então aqui não vai ser o padding do lado direito. Vamos pegar aqui, eu acho que 20 pixels aí. Ele pegou de lado de cima, do lado de baixo. Aí, ó, 20 pixels do padding. Eu tô dentro aqui, essa aí, desse cor aqui. Então 20 pixels. É a mesma coisa que você consegue descrever aqui de 10 pixels. Ele vai aplicar diretamente na tela. Ele aplica do lado esquerdo. Ou você seta todo mundo pro 0, ou seta daquele jeito. Deixa eu deixar assim desse jeito, ou vou deixar esse aí da outra maneira. Aí eu vou, olhando aqui no layout do Buddy, ele está mostrando para mim que todos os elementos da tela está com a margem, mas tem uma setinha aqui. Nessa setinha você consegue ver o que ele está escrevendo. Ele está escrevendo margin top, 0 pixel, margin right, 0 pixel, é assim que vai. Se eu mudo aqui para o 1, ele vai reclamar, porque a gente não está dando para ele qual é a medida dele. Então, a gente precisa de especificar se é um pixel, se é um in, se é um rim. Tem uns cálculos malucos aí. Então, um pixel. E cada um cálculo ele organiza na tela do jeito que você quer. E ele realmente, nesse jeito, ele vai preencher todo mundo como 1. Aqui não. Aqui eu especifiquei. No início, do top vai ser 0. Do right vai ser 0. Do bottom vai ser 20. E do left vai ser 10. Eu escrevi ela dessa maneira. E ele entendeu perfeitamente. Tranquilo. Você pode fazer também da mesma maneira aqui. Mas o mais assim comum, mais usado, mais rápido, bem entendido, é essa parte aqui, assim. Você consegue colocar aqui, você consegue chamar a tag inteira, se ele vai achar uma tag pelo HTML. Vamos supor, aonde você vai achar com o H1, eu quero você colocar um background color blue. Se eu repito aqui na tela várias vezes H1, ele vai repetir toda hora. E ele vai colocar todo mundo do mesmo jeito. Porque aqui o CSS ele não entende somente o primeiro. Você está mandando para ele o seletor H1. Aonde ele vai ver aqui no documento que aonde foi esse link do CSS que a gente falou, você quando o documento ela vai ser carregada, manda para mim esse chama esse documento para ela ser
renderizada dentro do navegador. Então, beleza. Ele chamou, pegou o código que eu escrevi aqui dentro do documento e começou a executar. E ele executa, executa linha por linha, assim. Vai por cima, por baixo. Às vezes, no CSS você precisa de colocar a ordem, às vezes não precisa de colocar. Ele pega do jeito maluco dele. Então, é isso aí, a parte do HTML. Ainda não terminamos, mas até agora, alguém tem dúvida nisso? Vamos dar um tempinho de dúvidas. Pode falar. Oi, Khaled, boa noite. Olá, Paulo. Boa noite. Quando você fala de margem, a margem é da borda do texto até o tamanho da tela e o padding é interno, certo? Uhum. Certo. Ok. Pode me mostrar de novo o quadrinho? Pode sim. Esse quadrinho aqui, ó, do Box Model. Isso. O que está dizendo aqui em cima desse amarelado aí, ele é o margin. O margin você está dizendo para ele... Tá. Isso. O margin você está dizendo para ele que você empurra esse elemento do lado do fora dele. Vamos imaginar esse elemento como fosse uma caixa. Tem lado de fora, tem lado de dentro. O que está escrito, olá pessoal, ela está dentro dessa caixa. E o elemento, ele está dentro de um quarto. E você está falando para o CSS, empurra esse elemento, colocar ele na esquina, mas deixa um espaçozinho no lado esquerdo. E deixa um espaçozinho no lado de cima. Aí ela vai ser nesse jeito aí, como olá pessoal. Imagina isso, o HTML é um quarto, assim, uma coisa simples. Quanto simples é melhor. E essa aí é uma caixinha que eu coloquei. Mas eu falei para ele que deixa todo mundo zerado. Eu quero aqui no HTML colocar uma margem de cima. Margem top. Você consegue especificar qual é a margem que você quer do qual lado. E você coloca, eu quero 20 pixels aqui. Aí ele empurrou. Então beleza. Empurra para mim do lado direito, do lado esquerdo também. Margin left. E também 20 pixels. Olha que lindo. Organizou do jeito que eu quero. É esse que eu quero. Então é isso. Simples. Essa é o margin. Mas o que é o problema? Uhum. Coloco alto. Não entendi. Se eu coloco margin left, o margin right, o margin top alto. É que tinha aí um valor alto. Alto? Alto. Tá, entendi. Beleza. Desculpa a minha pronúncia. Não, tranquilo. Até minha pronúncia também tá ruim, normal. Normal. Você consegue deixar alto também aqui. Né? Automático. Mas ele não pega do jeito que você quer. Às vezes você precisa de dar uma margemzinha específica. Por isso você vê o pessoal está usando bastante esse top, left, right. Então, eu consigo deixar ele aí o margin left alto e o margin right alto. Ele centraliza também. É uma maneira de centralizar as coisas. Alto e margin... Opa, vou deixar isso aqui, somente um do right. É isso. Opa, não é isso. Mas é isso, quando você define para ele trabalha junto, quando você define para ele, é tamanho dessa largura. O HTML dele, ele tem um tamanho 100%. Ele pega o tamanho da tela inteira. Por isso ele colocou para mim essa cor aqui até o final. Até o final do elemento. Então eu posso especificar o tamanho dele. Eu coloco um width aqui. Falo, é 200 pixels. Ou não é 20. Vai ser um 200 pixels. Olha como que ele centralizou e não estava precisando de usar um montão de coisa.
E se for assim, dessa maneira, centralizado, eu quero testar se ele vai ficar no modo mobile. Mobile, telefone, celular. Então, eu não vou ter problema com responsividade. O texto ele vai permanecer do mesmo lugar até fim da tela. Não tem problema não. Essa aqui, ele sempre o HTML vai ser renderizado do lado esquerdo da tela, sempre. Qualquer elemento que você joga aqui nesse documento aqui, ela vai ser jogada pro lado de lá, do lado esquerdo. Até aqui, ó, mesmo. Ele começou por aqui. Um atrás do outro, um atrás do outro. Porque a pé, ela é um tag que ela pega a linha inteira. H1 também é a mesma coisa. Geralmente todos os tags eles pegam a linha inteira. Você que vai organizar e deixar ela um ao lado do outra. Por exemplo, esses dois pés. Você coloca ela um ao lado da outra. E você vai colocando, a gente vai ver isso na frente. Tem mais alguém tem outra dúvida? O Khaled, em relação ao Go Live, ele já atual, quando você vai desenvolvendo, ele já vai atualizando as informações? O Go Live, sim, ele sempre vai atualizar as informações que eu escrevo aqui. Você consegue ver ele, mas claro, você precisa de ter outra configuração de Visual Studio Code, que é essa autosave, ela tem que ser marcada. Para ele automaticamente, qualquer mudança que eu faço aqui, eu paro uns segundos, ele salva o documento e ele manda para o Live Server, ele fica olhando qualquer ação que foi salva aqui, ele vai carregar a tela de novo. É isso aí que ele faz. Mas claro, o pessoal fizeram uma coisa bem, bem legal, assim. Claro, aqui. Dessa aí, do Live Server. Então, alguém mais tem outra dúvida desse momento? Ok. Vamos seguir então. Até agora, a gente aprendemos assim para jogarmos uns tags de HTML. Tem bastante tags. Por exemplo, o tag main. Essa tag main pode ser carregada 2 vezes? Ou não? Será que vai reclamar aqui para mim o HTML? Se eu for carregando aqui, vamos selecionar. Preciso diminuir aqui um pouco. Ela pode ser carregada. Mas se ele mostrou um erro em outro lugar, que é o faco, né? Um ícone que ele pega. A gente não precisa de pegar aqui. Qual era o ícone? Eu acho que não tinha. Não tem. Tá. Então, ele pode ser carregado. Tem uns itens que ele não deixa de ser carregada. Por exemplo, essa main aí, eu acho que o main, ela não pode ser carregada. Deixa eu só confirmar aqui. HTML, W3 schools. Aí ele explica umas coisinhas aqui sobre essa main. Try to serve below. The tag main specifies the main content. The content inside the main element should be unique to the document. It should not contain any content that it repeated across. Então, o tag main ela pode ser carregada, mas os elementos não pode ser, pelo que eles estão explicando, que não pode ser mesmos. Aqui tem que ser o conteúdo dessa main, não pode ser igual. É isso aqui que ele está explicando, mas não está aparecendo nada aqui para mim. Tá tudo igual, tá renderizando.
Mas isso aqui, por exemplo, as descendant of article, aside, footer, header, nav. Essas são tags. The main element must not be descendant. Dessas tags aqui. Se eu coloco aqui main junto, dentro, vamos ver se vai reclamar. Aí main, tem outro main aqui dentro. Ainda renderizou, não mostrou nada de erros. O CSS aqui, warnings, nada. Requisições, tá. Beleza. Tem essa site de referência aqui, ele tá em inglês. O que até agora eu não vi assim os sites dessa maneira, explicando bastante coisa em português, mas pode com certeza ter. Aí ele está mostrando aqui um exemplo como que fica, tem um article também, e assim vai. Aí ele mostra como que fica o article do jeito. Até esse site aí é muito bacana que ele te deixa você manipular aqui, que ele é blue. E você faz um run, ele já consegue mostrar bastante coisa para vocês aqui, é muito legal. É um site que eu recomendo você treinar bastante nele. Tem bastante coisa pronta para você usar e testar. Mas até agora é isso. Tem uns tags que você consegue repetir, tem tags que não dá para repetir. Dos HTMLs. No final, é nosso HTML, geralmente a gente usa bastante divs. Tem outros tags aí que tem div, tem button, btn, button. Tem os outros tags aí que é uma harf, que são mais usadas. Tem também image também, tem isso. Deixa eu lembrar. Dependendo do site, você tem bastante tags que você vai conseguir usar. E cada um tag ele tem certos atributos que ele tem como utilizar. Por exemplo, aqui tem esses atributos que ele usa. No final, o HTML ele é um objeto. No final, um objeto. Se eu vou pegar ele pelo JavaScript, o JavaScript ele retorna ele como fosse um objeto, que ele consegue renderizar todos os itens dele, os atributos dele. Então ele tem um class teste. E aqui no inspector, ver aqui no inspector, ele pegou essa como atributos. No JavaScript a gente consegue pegar isso e entender ele como fosse um objeto, que ele tem certas funcionalidades, tem como eu pegar o valor de texto que está dentro. Por isso o JavaScript não vai morrer tão rápido assim, porque ela interage tanto com HTML. E CSS também, ele é um manipulador de DOM. Ele que manipula tudo lá dentro do HTML. Ele que deixa as coisas passar e ele que verifica. Então, junto a esses três, a gente tem esses sites aí que está tendo hoje em dia. Com todas essas funcionalidades de cliques, hover, blur e muito mais. Então, todos esses três não vão funcionar. Vai ser uma página somente estática se você colocar um conteúdo qualquer. Vamos fazer agora uma coisa útil. Vamos fazer um form. Ele também é um tag de formulário que eu consigo mandar dados do cliente para o back-end ou para qualquer lugar que eu quero. Dentro eu posso fazer o jeito que eu quero esse formulário ser. É um div, é um outro div. Você consegue colocar um H1 aqui, mas eu gosto de usar em gavetas, dessa maneira. Tem uns que falam que é a boa prática, tem uns que falam que não é boa prática. Tudo depende aí. Então, vou colocar aqui um input, outro tag que eu
esqueci de colocar. Input. E tem tipos dela. Tem texto, numérico, tem bastante tipos de input aqui. Tem um radio button. Tem muito. Então aqui um input. Tem outro input. Input significa que é algo que você vai receber da tela do usuário. Eu consigo escrever qualquer coisa aqui. Mas aqui no outro lugar eu não consigo escrever, porque ele é estático, ele é somente para exibir. O input ele foi preparado para receber uns valores. Por exemplo, aqui é number e outro texto. Aí nesse caso aqui ele mudou para mim. Acho que eu tenho que aumentar aqui um pouco, isso aí. Então aqui ele aumentou para mim como number. Ele renderizou, essas são coisas básicas do HTML. Eu não tenho nada de estilo aqui, nada. Posso até tirar esse aqui também, mas depois deixar por enquanto. Não está atrapalhando. Só tirar esse blue aí, porque tá demais. Aí é um pouco melhor, mas tá, pode tirar. Nesse caso, esse é um texto que eu consigo receber do usuário. Esse é um número. Tem outro também, um e-mail. Dependendo do tipo. Aí aqui ele vai reclamar sozinho. Essas são coisinhas assim básicas de HTML. Não tenho nada desses arquivos de jQuery, JavaScript, que coisa que eu tenho que validar em cima. Mas são inputs preparados para o próprio HTML5, que todo mundo usa. E eles têm essas certas defaults padrões, que quando você definiu essa input como e-mail, eu escrevi, mas eu não coloquei a arroba, ele vai reclamar. Mas o que está em cima é um teste, eu posso escrever até números, vírgula, ponto, tudo que eu quero, um texto no final, um string que vai ser. E aqui ele não vai deixar colocar, vai reclamar também, não vai me deixar colocar, ele aceita, mas não deixa. Ele vai falar, pois é, aqui tá me dizendo que é número e você está colocando letras também. Aí ok, agora tá certo. Aqui ele não reclamou do teste, porque ele pega qualquer valor. E aqui embaixo eu não coloquei arroba. Por exemplo, o Khaled arroba gmail.com. Opa, Gmail, eu escrevi errado. Gmail.com. Aí foi, ele aceitou. Se eu tiro o arroba, ele reclama. Retorna o arroba, tira o ponto, ele não reclama no ponto. Somente ele valida se tem arroba no texto. Se eu coloco aqui número, ele aceita. Coloco aqui, aceita. Vírgula, aí reclama. Então, umas certas coisinhas assim que são prontas no HTML e a gente consegue usar. Então, e o JavaScript vai ajudar a gente a organizar tudo isso aqui e enviar para o backend. Mas como a gente não tem ainda essa backend aí, a gente vai somente trabalhar na tela, fazer esses eventos, fazer um formulário, preparar ele no estilo, deixar ele responsivo de todos os outros tamanhos da telas. A gente vai aprender muito mais no CSS como que a gente faz o responsividade, somente colocando um link aí que de uma biblioteca famosa aí, do Bootstrap. Ela divide a tela, eu consigo explicar para vocês melhor no Bootstrap aí. Mas a aula de hoje, mais para fazer uma introdução de HTML e CSS para vocês. Mas claro, eu vou deixar fazer uma coisinha, ainda a gente tem tempo. A gente consegue fazer um formulário, deixar ele tudo bonitinho. E não vai ser parte da responsabilidade de hoje. Eu quero até ter isso, mas vai levar muito tempo. Eu acho que seria legal que a gente faz parte de responsabilidade da próxima aula junto com outros itens que eu quero passar para vocês. Para não ficar muita informação, então a gente somente deixa essa parte aqui. Formulário, o div, input. Eu vou deixar vamos colocar pegar uma data. Tem local time date, mas não é isso. Date. Aí ele pega a data aqui, dia, ano, mês. Essas são coisas prontas que vêm junto com o navegador.
não é do HTML, o navegador que renderiza dessa maneira. Então, se a gente pega mesmo desse URL e tenta ver essas diferenças, eu acho que vai ter. Vamos olhar. Olha aqui e olha ali. Essa é a diferença de navegador para você saber como que funciona. Não é todos os navegadores são na mesma maneira que renderiza os itens. Olha o tamanho aqui, olha o tamanho aqui. Então, essa aí é o Edge. E esse aqui, olha, ele pegou, mas calma aí, em 190, né? Ele pegou do mesmo tamanho, mais ou menos. E aqui também, deixa eu ver se tem um zoom. Redefinir, já está 100%. E aqui 100%. Só dividindo a tela no meio e olhando como que é o tamanho. Dá para olhar, dá pra ver que tem uma diferença. Nesse campo aqui, no campo de baixo, e aqui também. Aqui tem um espaçozinho um pouco mais. Então vamos colocar ele para o 150 e aqui também para o 150. Você vai ver que tem realmente um espaçozinho a mais aqui. Eu vou deixar esse espaço aqui. Aqui não tem. Um espaçozinho bem pequenininho. Aí tem esse aí, tem a mais. Aqui não tem. O fonte dele padrão é diferente dessa. Então, cada o navegador ele tem realmente diferença do outro. Na hora de desenvolvimento, a gente acaba esquecendo de testar nos códigos, testar o estilo que a gente está aplicando em cima aqueles itens do HTML nos outros navegadores. Aí você não sabe como que está funcionando bem. Aí eu coloquei aqui um margin, coloquei um estilo, coloquei um border, coloquei um fonte aí. Quero ver como que também funciona no outro navegador. O outro navegador vai renderizar um pouquinho diferente. Não é uma coisa grande, mas é bom que vocês saibam disso. Então aqui, só de clicando, ele mostra dessa maneira, e aqui ele clica e mostra do outra. Uma maneira que o próprio navegador ele foi preparado para mostrar esses tipos de inputs com esses itens aí. Então beleza, vou colocar aqui qualquer data. Olha como que é diferente. Até na hora que você selecionou a data, ele já está diferente. Olha aqui, ó. Deu um espaçamento dentro do input aqui, ele não deu aqui, ele deixou para o lado esquerdo. Beleza. É isso que eu queria mostrar.